Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Meu nome é Cleiton, mas todo mundo me conhece como Quinho e esse é o canal Roquinho Games. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e o vídeo de hoje está muito bacana, então eu vou pedir para você que ainda não é meu inscrito para você se inscrever aqui no canal, deixar um like no vídeo também, porque isso me ajuda bastante. No vídeo de hoje nós vamos aprender como analisar e criar alertas na roleta utilizando a Blaze Results, então bora lá que o vídeo está incrível. Aí pessoal, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? Aqui eu estou no sistema de análise da Blaze Results. Aqui nós temos a mesa, tá? Algo muito interessante para quem ainda é novo, não sabe jogar, está aprendendo. Essa mesma mesa que a gente tem aqui no layout da página, a gente tem aqui, ó, dentro da roleta brasileira da Blaze, tá? Esse aqui especificamente, certo? Então, nós temos aqui a mesa. A mesa, quando a gente clica em cima dela em qualquer tipo de quadrante ou tipo de coluna, a gente faz uma seleção. Como vocês podem ver, os números ficam em destaque, né? Os números que caíram desse quadrante ficam em destaque. Então, nós temos ali o 1, o 12, no quadrante 2 vão ficar em destaque também, no quadrante 3 também, das colunas, né? Dos números baixos, dos números pares e dos números ímpares. Tá? Todos eles vão ficar aí aparecendo qual foi a última vez que caiu. Correto? Então, entendendo tudo isso, pessoal, eu vou clicar aqui, ó, por exemplo, no quadrante 2, tá? Que é esse daqui, ó, segundo quadrante. Eu tenho aqui, ó, o último número que caiu foi o número 16. E eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco lacunas em aberto. Nós chamamos, quando o número não cai de um determinado quadrante ou de coluna, de lacuna. Então, são lacunas que estão desfocadas ali, ó. Tá meio preto, né? Ó, acabou de bater mais uma, 6, certo? Então, nós podemos chamar esses números aqui que não caem de determinado quadrante ou coluna de lacunas. Tá? Tenham isso em mente, porque o sistema ele entende dessa maneira também, e é mais fácil de vocês conseguir compreender quando vocês forem criar um alerta também. Então nós temos aqui a coluna 1, coluna 2 e coluna 3. Eu vou limpar aqui a seleção, e agora eu vou ensinar vocês a criarem um alerta, tá pessoal? Os alertas eles são usados para cadastrar algum padrão, ou seja, uma estratégia que você queira. Quando esse padrão, ele, por exemplo, corresponde, né, no resultado do jogo, você vai receber uma notificação, que é uma mensagem em tempo real, no canto superior direito da tela. E também será emitido um som, o que é interessante, porque se você estiver fazendo alguma outra coisa dentro da sua casa, ou enfim, você vai ouvir esse alerta e vai conseguir fazer a sua jogada ali otimizando seu tempo e podendo fazer outras coisas também. Esse alerta ele pode ter o nome que você quiser, o nome que você der para ele, e qual foi o grupo ou número que ele correspondeu, né? De acordo com a sua estratégia. Você pode fazer estratégia de coluna, de quadrante, de número, números baixos, números altos, pretos e vermelhos, pares ou ímpares, tá? Conforme aquele videozinho da mesa lá que eu mostrei para vocês. Então, se você não viu o meu vídeo ainda aqui que eu ensino vocês a jogarem o básico da roleta, entra aqui no YouTube nos cards que eu vou deixar ele aqui para vocês. Dando início aqui, eu vou mostrar para vocês como criar o alerta, tá? Quando vocês acessarem a página da Blaze Results, ela vai estar exatamente dessa maneira, ó, mostrando os últimos 200 resultados. Eu tenho preferência em sempre utilizar a plataforma com os últimos 500 resultados, porque eu consigo ter uma análise, né, mais completa aí do que está acontecendo no jogo atualmente. Então, mostrando ali os 500 resultados, isso significa que qualquer tipo de filtro, frequência, as posições, os alertas que eu vou estar mostrando aqui para vocês agora, eles vão ser baseados nos últimos 500 resultados. Então, para criar um alerta, eu vou criar aqui, ó, o segundo quadrante, tá? Ó, nós temos aqui 3, 6, 7, 8, 9 lacunas em aberto. 9 lacunas. Eu vou criar um alerta de quadrante, então. Vou pegar um quadrante aqui, quadrante. O nome desse alerta ele pode ser qual você quiser, como eu já havia falado para vocês. Quadrante. Eu vou colocar a diferença de lacuna aí de, deixa eu ver, umas 12 vezes. Tá? Você pode diminuir, você pode fazer de 10 vezes, de 8 vezes, de 9 vezes. Tá? Se fosse de 9 vezes, você já tinha recebido um alerta aqui. Ó. E como vocês podem ver, a gente tem ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lacunas já. Vou fazer uma de 12 aí, para ser mais legal a estratégia. Como eu quero poupar tempo, e a plataforma me ajuda a fazer isso também, eu vou criar já para os 3 quadrantes que existem no jogo. Tá? Não preciso criar para um. Se quiser criar só para um, eu posso. Se eu quiser criar um específico diferente para outro, eu posso também. Se quiser criar com uma quantidade reduzida, você também pode. Isso quem vai decidir é você. Vou colocar aqui no modo lacuna, que significa ali as lacunas que estão ali embaixo, em aberto, de números que não caíram de determinado quadrante ou coluna. Vou colocar para cada um, e o comprimento vai ser de 12. Vou fazer de 11 aqui, pessoal. 11 é mais, né, assertivo. De 12 também é mais assertivo ainda.
criei esse alerta. Automaticamente, quando eu crio esse alerta, o que eu preciso entender? Que quando esse quadrante específico 2 bater 11 lacunas em aberto, que são esses números aqui, ó, que não caíram, tá vendo? Que não estão em destaque, ele vai me dar um alerta, para que eu possa ir lá na roleta e jogar, né, no segundo quadrante. Eu posso levar em consideração também os números que estão quentes, tá, pessoal? O que seriam os números quentes? São esses aqui, ó, que tem o foguinho. Mas eu vou explicar eles posteriormente para vocês. Então você pode utilizar isso também a seu favor, ok? Então, limpando a seleção aqui, já criei um alerta de quadrante, agora eu quero criar um alerta de coluna. Eu posso criar também, não só para um, também para 3, e aí como eu já havia falado, vocês poupam o tempo de vocês. Então eu vou criar um alerta de coluna. O nome do alerta, eu vou colocar coluna, vou colocar de coluna 10 vezes, tá? Como eu disse, é você que escolhe. Modo lacunas, seleciono as 3 colunas, para cada um, e o comprimento vai ser 10. Criando esse alerta, já coloquei ali os alertas da minha estratégia de jogo, para que eu possa estar jogando ali junto com vocês. Vou ver se dá algum tipo de alerta aqui enquanto eu estou explicando. Se der algum tipo de alerta, a gente vai jogar junto aí para vocês verem como dá certo, como funciona. Continuando aqui com vocês então, pessoal, vou falar um pouquinho sobre a mesa, tá? A mesa é igual à mesa que a gente tem no jogo. Se eu clicar em cima dela, ela vai mostrar um tipo de resultado para mim, para que eu possa fazer uma seleção múltipla, para selecionar mais números, quadrantes ou toda a mesa, a gente utiliza o Ctrl. Eu vou mostrar aqui para vocês como que funciona. Então, eu estou no quadrante 1, eu quero verificar o resultado do primeiro e do segundo quadrante. De que forma que eu vou fazer isso? Eu vou clicar aqui no quadrante 1, segurar o Ctrl e clicar no quadrante 2 e ele vai mostrar os resultados ali. Da mesma forma que ele funciona assim com os quadrantes, ele vai funcionar com as colunas também. Clico na coluna 1, clico na coluna 2, ele vai selecionar para mim. Se quiser selecionar 3 também, da mesma maneira. Da mesma forma com os números baixos, com os números altos, com os números pares e ímpares também. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os números quentes, que são aqueles númerozinhos que eu falei agora há pouco para vocês. Qual que é o significado desses números, gente? Os números quentes são aqueles números que têm uma frequência maior no jogo. Isso, claro, vai de acordo com a quantidade de resultados selecionados. Eu vou mostrar aqui para vocês como que funciona. A imagem do ícone de fogo, que é esse daqui, ó, que está do lado da mesa, ela tem 6 números. O que significa esses 6 números quentes aqui? Significa que eles são os números com maior frequência no jogo. Ou seja, eles são os números que mais saíram nos últimos 500 resultados. Que o meu filtro está baseado em 500 resultados. Esses resultados que eu selecionei aqui embaixo. Então, os números quentes, eles também vão estar baseados nisso. O que significa que eles saíram mais vezes nos últimos 500 resultados. E como que eu faço para ver isso aqui dentro da plataforma da Blaze Results? Então, aqui em cima a gente tem a mesa ali, do lado esquerdo, superior. Do lado da mesa a gente tem a frequência. Para visualizar esses números, a gente vai entender um pouquinho desse gráfico que está aqui. Como que a gente entende esse gráfico? Nós temos aqui os números com maior frequência, nos últimos 500 resultados, e ele começa aqui, ó. O número 36 teve 21, ele caiu 21 vezes no jogo. O número 27 caiu 20 vezes, o número 19 caiu 18 vezes, o número 11 caiu 18 vezes, o número 32 caiu 17 e o 28 caiu 17 vezes. Ou seja, ele está mostrando a frequência numérica dos últimos resultados, baseado no filtro que eu coloquei aqui. Então, se a gente voltar lá na mesa, a gente vai visualizar os números quentes, a gente vai conseguir observar que são os mesmos números, ó. 36, 27, 11, 19, 10 e 28. Então, nós temos ali, ó, 36, 27, 19, 11, 32 e 28. Então, é isso, pessoal. Os números frios, que são os números que estão do lado aqui, que são esses númerozinhos aqui com floquinho de neve. Nós temos ali o 35, o 15, o 33, o 3, o 23 e o 6. Como que eu identifico também isso dentro da plataforma? Você também vai clicar aqui em frequência. Ele tem a mesma pegada dos números quentes, mas a diferença é que nós vamos fazer a leitura desse gráfico de trás para frente. Então, desde iniciar aqui do 36, 27, 19, a gente vai iniciar lá de trás. Seria aqui do número 35, o número 35 caiu 7 vezes. O número 15 caiu 8 vezes. O número 33 caiu 8 vezes. O número 23, 9 vezes. O 3, 9 vezes. E o 6, 10 vezes. Por que eles são números frios? Porque eles são os números que menos caíram nos últimos 500 resultados. O que significa que eles são números frios. São números que caíram menos do que os outros. Bom, agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho das posições, as posições dos números, que nada mais é a posição que o número se encontra. Isso mostra a posição de números desde a última vez que saiu o resultado.
Ou seja, aqui no gráfico que vocês estão visualizando, nós temos aqui o número 4. O número 4 ele não cai a 169 vezes. Se eu clicar aqui no número 169, ele vai me mostrar aonde o 4 se encontra aqui no resultado, no histórico. E o 4 está na posição 170. Tem o número ali, tá vendo? Então, o 4 faz 170 vezes que não cai. O 33, da mesma maneira. Se eu clicar em cima dele, no histórico ele vai estar lá na posição 154. E assim consecutivamente com os outros números. Então, nós temos aqui o número 4, o 33, o 5, o 26, o 32 e o 10, que estão em posição. São os números que menos caíram e, por isso, eles se encontram aqui. Eles se encontram em alta posição. Então, são números aí que estão numa posição alta. Uma boa estratégia para a posição alta é você criar um alerta também para as posições dos números. De que maneira que você pode fazer isso? Você vai clicar ali no alerta, escolhe um tipo de alerta que você quer. Eu vou fazer um alerta de posição, então eu vou escolher um alerta de número. Eu vou selecionar para qual número que eu quero. Vou dar um nome para esse alerta. Posições. Uma boa posição para a gente colocar, pessoal, é uma posição mais ou menos até 220, a partir de 210, né? Quando o número chegar na posição 210, para que a gente receba um alerta disso, para que a gente possa acompanhar dentro do jogo também e apostar no número, certo? Então, para criar esse alerta, eu vou marcar tudo aqui, porque eu vou fazer um alerta de posição para todos os números, ok? Vou escolher o modo lacuna para cada um deles e o comprimento vai ser 210. Então, quando qualquer um destes números chegar na posição 210, que foi aqui que eu coloquei, eu vou receber um alerta aqui do sistema, me notificando para que eu possa ir lá no jogo e realizar a minha aposta. Enquanto lacuna, a gente tem aqui espaços em aberto, e a gente fez um filtro ali para quando bater 10 lacunas a gente ser avisado. A gente também pode fazer os filtros para contém, mas ele funciona de outra maneira. Então, eu vou criar um alerta aqui para vocês de contém, para vocês entenderem. Vou clicar aqui na sirene, vou clicar em novo alerta, vou criar um quadrante, vou colocar quadrante contém, tá? Primeiro, segundo e terceiro quadrante. Desde eu escolher o modo lacuna, eu vou escolher o modo contém. Vou colocar aqui para corresponder para cada um deles, porque eu quero um alerta para cada um deles, e vou colocar aqui o comprimento de 10 também. Da mesma forma que eu criei um alerta para lacuna, no caso aqui, quando tem 10 lacunas em aberto sem bater, ele vai me dar um alerta. No caso de contém, por exemplo, eu criei um alerta de contém para todos os quadrantes. O que isso significa? Significa se qualquer um desses quadrantes aqui bater 10 contém, que são essas lacunas preenchidas, no caso aqui, ó, 31, 31, 28, se bater uma sequência de 10 seguidas, ele também vai me dar um alerta. E eu vou entender que eu posso jogar nos outros quadrantes, no quadrante 2, no quadrante 1, porque teve uma sequência dentro do quadrante 3 de 10 contém, né, de 10 lacunas preenchidas, então a probabilidade de cair algum número do quadrante 2 ou do quadrante 1 é muito alta. Então isso é muito legal também. Você pode criar tanto para lacuna, que é quando não cai o número de determinado quadrante ou coluna, e você pode criar também para contém, que é quando preenche aí as lacunas, tá? Quando ele fica assim, no caso, igual aqui, ó, 34, 31, 31, 28, mas são 10 seguidas, tá, pessoal? Claro que eu coloquei 10 lá, mas você pode criar a sua estratégia também. Se quiser colocar menos, você pode. Firmeza? Então é isso, rapaziada. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveite para se inscrever agora, para não perder o próximo vídeo. Deixa um like aí também, se quiser deixar um comentário e compartilhar com um amiguinho seu, eu vou ficar muito feliz e me ajuda bastante. No próximo vídeo eu vou estar jogando os outros jogos aqui da plataforma, né? Agora tem o Roleta Relâmpago, vou estar jogando Double, Crash, Abrabet, Bet365 e Playpix. Vou estar mostrando um pouquinho dessas plataformas para vocês também. E é isso, rapaziada. Tamo junto, muito obrigado aí e até o próximo vídeo.